Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Porque agora, além do YouTube, nós também estamos no Spotify. E nesse programa de hoje vamos falar de marmita. Opa, que isso? Ah, sem piadinha, vá. Esse tipo de piadinha de marmita, marmota, ora. Como o assunto é marmita, não vou ficar levando papo em fogo baixo, nem no fogo alto para não passar do ponto. E para conseguir esse equilíbrio, vou convidar hoje a nutricionista doutora Laís Roquette, que vai nos ensinar a fazer uma marmita mais saudável e mais saborosa. Bem, fazer não é bem a palavra, né, Laís? Nós vamos aprender a montar uma marmita mais adequada, não é isso, doutora? Isso mesmo, falar um pouquinho sobre as preparações, sobre a alimentação, e eu agradeço o convite de estar participando com vocês. Nós é que agradecemos, doutora, principalmente porque você foi uma das primeiras que a gente entrevistou quando o programa ele se tornou como entrevistado, assim, um apresentador durante a pandemia, né? Você foi a nossa primeira entrevistada nesse formato. E agora você está de volta nesse outro formato, nessa paleta mais bonita, né, doutora? Para você que não sabe o que é paleta, são as cores que a gente vai colocando aqui no programa. Principalmente que estamos com uma vinheta nova também no programa. Bom, doutora, então para a gente não deixar a comida queimar, nem azedar, nem colocar na vasilha errada, né, que vamos falar disso também, queria já começar o assunto com a primeira pergunta, que é a seguinte. O que deve ser colocado em uma marmita para ela ser considerada saudável? Então, quando a gente vai pensar na preparação da marmita e até na preparação do nosso prato mesmo, né? Se a gente for no restaurante ou preparar em casa, devem ter composição ali dos alimentos para que ela fique mais saudável. Então a gente vai pensar que metade do nosso prato ou metade da marmita, ela tem que ser composta por vegetais e legumes. Pode ser eles cozidos, pode ser cru, refogado, mas que tem essa variedade ali. Metade desse prato tem ali legumes e essas porções também de alimentos crus é interessante para ajudar na nossa mastigação. Na outra metade, a gente vai completar com 25% sendo carboidrato. O que é carboidrato? O nosso arroz é considerado carboidrato, mandioca, esses legumes, né, essas raízes são carboidrato, e os outros 25% são proteínas, que vem ali as carnes, né, o feijão também. Então a gente consegue, com isso tudo, ter uma variedade de alimentação muito grande. E falando então das carnes, do carboidrato, Sim. as verduras, doutora, é melhor eu pensar em levar salada ou refogada? Tem uma diferença também ou tanto faz? O importante é comer. O importante é variar, sim, mas quando a gente pensa em refogada, a gente tem que observar com o que a gente está refogando. Às vezes a gente coloca ali bacon na hora de fazer a preparação, ou a gente vai colocar muito óleo, então tem que ser uma preparação que a gente vai conseguir fazer ela, né, refogadinha ali, mas que não contenha muito óleo. Então é interessante estar observando isso. E as folhas verdes, como ela ajuda nessa mastigação, como eu falei, ela aumenta a nossa saciedade. Então a gente gasta mais tempo ali mastigando, processando esse alimento, então ele vai ajudar a gente a comer menos. A gente vai melhorar a saciedade. Então pode ter um pouquinho dos dois. Nesse período frio, a gente vai preferir os alimentos mais quentes, né? Em vez das saladas agora. Então, observar os legumes cozidos também para estar ajudando aí na alimentação. E você falou muito de propriedade de alimentos. Então, pensando em propriedade, qual é a melhor vasilha para colocar comida, doutor? Por exemplo, né, tem gente que gosta de vasilha de alumínio. Aí a gente já ouviu falar que a de vidro é melhor, ou a de plástico que não é tão boa. Qual que é o melhor tipo de vasilha? Para marmita, o melhor para conservação, para transporte, né, para o alimento é a marmita de vidro.
Então ela é fácil de higienizar, né? A superfície dela não fica porosa, então a gente consegue higienizar ela tranquilamente. Ela pode ser aquecida, ela pode ser congelada, então a marmita de vidro vai ser a principal. A gente sabe que em termos de custo, né, às vezes ela é considerada mais cara e também o transporte, então às vezes dificulta, né, quem pega ônibus, dependendo do tipo da embalagem, então pode bater, ela é mais fácil de quebrar, então dificulta nesse sentido. E aí a gente acaba optando às vezes pela marmita de plástico. Só que a marmita de plástico, ela tem a questão que ela não pode ser aquecida. Então a gente vai ter que observar lá na nossa marmita, tem um códigozinho, a gente pode depois colocar direitinho qual que é a marmita que pode ser aquecida, qual plástico que pode ser aquecido. Quando a gente colocar a comida quente, né, ou aquece essa marmita, ela vai liberar substâncias ali que são nocivas pra gente. Como eu vou utilizar a marmita todos os dias, né, praticamente todos os dias, então não é interessante eu estar utilizando a de plástico. Então a gente observar se a minha marmita de plástico realmente pode ser utilizada para esquentar. A marmita de alumínio é uma clássica, né? O pessoal utilizava muito e ela é muito boa para conservar mais o alimento. Ela deixa esse alimento mais quente. O cuidado mesmo é na característica da marmita. Então, ver se ela não está amassada, ver se ela não está desbotada, a cor, né, dela também, como que é esse revestimento. E na hora de higienizar, a de alumínio a gente não pode ficar ali esfregando, limpando, porque eu vou estar liberando esse alumínio na comida. Então, tem que ter esse cuidado. Então quer dizer, passar aquela esponja de aço e ficar ali lisando até ver ela refletir na gente, não é muito legal não. Não é tanto a marmita de alumínio quanto as nossas panelas de alumínio também, né? A gente ficar ali airando, limpando, ela ficar bem branquinha, né? Bem brilhante, eu tô liberando mais aquele alumínio, ele vai acabar passando pro alimento, eu vou acabar ingerindo mais. E como você falou da questão de levar a marmita, tem gente que leva todos os dias, né? Então eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: como preparar uma marmita para a semana inteira e se a gente consegue preparar essa marmita e ela também continua sendo saudável? Sim, o ideal é a gente fazer a programação da semana, né? Observar ali quantas porções a gente vai fazer, né? Quantas vezes tem gente que coloca marmita tanto para o almoço quanto para a janta, então observar ali quantas refeições você vai fazer e planejar essas refeições. Então o congelamento ele vai auxiliar a gente nesse processo, porque a gente vai conservar melhor o alimento. Quando eu congelo o meu alimento, eu diminuo a temperatura, eu consigo uma conservação dele maior. Existe uma perda ali de proteínas, né? Um pouquinho de vitaminas, existe. Mas a quantidade, né, a qualidade que eu vou ter de alimentação saudável nem se compara a essa perda que eu tenho de vitaminas. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer com medo desse alimento perder, mas ao longo da semana eu vou acabar escolhendo opções que não são saudáveis. Então, eu ter esse congelamento, eu preparar essa minha marmita, a gente ganha em termos de qualidade, sim. Saúde. Tem uma amiga minha que estava perguntando sobre isso, como esquentar. Existe uma forma correta de esquentar? Porque às vezes ela observa que a dela fica muito aguada. Ela está fazendo alguma coisa errada, talvez? Tem algumas preparações que a gente deve evitar realmente, porque no congelamento ele fica mais aguado, né? Então tem alimentos, né? Por exemplo, quando a gente cozinha os legumes, a gente cozinhar ele no vapor, eu tenho ali uma diminuição de água e eu consigo congelar esse legume e ele não vai formar aqueles cristais de gelo, né? Quando a gente congela, na hora que eu for descongelar, esse legume vai ficar bem aguado, não vai ficar saboroso. Então eu tenho que evitar cozinhar esses legumes em grande preparação de água. Então o ideal é cozinhar ali no vapor, né? Cozinhar com menos água. Eu posso combinar ele, por exemplo, fazer um arroz com os legumes, então eu já tenho ali diversificando, né? E também, depois que você fez a sua comida, antes de colocar nas marmitas, você deve esperar essa comida ficar numa temperatura ambiente. Quando eu congelo ele quente, esse vapor ali de dentro da marmita congela, né? Então a gente tem esses cristalzinhos de gelo. Na hora que eu vou pegar minha marmita, ela tá ali com aquela bordinha de água, né? Não fica com saborosa a comida. Então são dicas aí que a gente pode utilizar. E um assunto um pouco polêmico, então. Quando a pessoa que prepara a marmita pensa em praticidade. Sim. E aí vem, falando em praticidade,
vem os embutidos, os empanados. Então, como que lidar com isso daí? É legal trazer, por exemplo, na marmita ele é mais prejudicial do que seria no dia a dia, ou ele não, vamos eliminar ele da alimentação de vez? São preparações que a gente fala que são rápidas, né, de fazer, então assim, na correria a gente acaba optando, mas quando a gente pensa em termos até de custo-benefício, não são preparações tão baratas. Se a gente pegar o alimento, processar, fazer preparações onde eu coloco, por exemplo, a carne com os legumes, eu consigo até aumentar esse volume de comida para marmita durante a semana toda. Então eu fazer preparações que a gente fala que vai render, né? Preparações que a gente consegue diversificar. Então, por exemplo, quando eu pego a carne moída, eu consigo fazer almôndega, eu consigo fazer hambúrguer, eu consigo fazer ela ao forno. Eu tenho diversas formas de preparar que vão me facilitar no dia a dia da marmita. E aí eu evito esses alimentos embutidos, né? Esses alimentos contêm muito sal, muito sódio, tem muita fritura também, então eu não vou estar ali, eu vou estar preparando o alimento, mas ele não vai ser saudável, né? Já que a gente se dispôs a preparar essa marmita, é realmente incluir um hábito mais saudável. E é maneiro assim, porque quando a gente come essas coisas, aí de repente a gente sente fome rápido. E quando a gente come a comida que a gente traz de casa, a gente tende àquela coisa de falar, não, eu tô empanturrado. Mas seria porque a gente conseguiu se alimentar de uma forma, vou dizer, mais ideal, assim, do que o empanado, que não sacia a fome tanto? Sim, quando você prepara a marmita, eu acho que a gente coloca ali uma diversidade maior. Então talvez venha essa saciedade nesse sentido, né? E também a quantidade, né? Quando a gente come no restaurante, por exemplo, às vezes eu coloco ali quantidades maiores, ou eu vou ver tal alimento e aí eu quero diversificar. Quando a gente prepara a nossa marmita, você tem noção do que tem ali, né? Nesse alimento, o que você colocou, qual foi o tempero, então pode dar essa sensação mesmo. Então vai junto com essa coisa que você falou do custo-benefício. A gente pensar, o que é mais barato? Vamos pensar nisso. Para quem está em casa pensando, faço marmita ou como no restaurante. Haveria uma economia nisso? Tem. Quando a gente pensa em preparar a marmita, igual eu falei, a gente já vai elaborar essa alimentação da semana toda. Então eu já vou ter estrutura ali de quantas refeições eu vou fazer. E aí eu consigo planejar esse alimento e eu consigo escolher opções mais baratas. Então, às vezes eu vou numa feira, vou em algum mercado onde eu consigo pegar um legume da época, consigo pegar, né, uma carne que esteja mais em conta e aí eu consigo economizar. E nessas preparações também, igual a gente falou, né, eu posso fazer preparações diversas e aí no final eu vou conseguir economizar. Quando a gente vai no restaurante ou quando a gente pede alguma marmita, né? Eu não tenho tanta variedade, porque eu vou ter que pedir aquela marmita que está disponível ali naquele dia, né? E aí eu já não vou estar tendo uma opção tão saudável. As opções de marmitas geralmente vão estar mais caras, não vai ter tanta diversidade e eu não consigo variar tanto. Então no final, essa conta de peso, né, em questão de dinheiro, eu gasto mais alimentando fora de casa, pedindo marmita do que planejando a minha alimentação. E como você falou de escolha, então vamos pensar em carne. Sim. Quando a gente vai no mercado, lá no açougue, é melhor comprar a carne congelada ou a carne que a gente acha que é fresca, que está ali no balcão, que até é bonita, suculenta, às vezes? Você tem que observar mesmo a característica da carne, né? Em termos assim de vitaminas, né, da proteína que tem ali, a carne congelada ela vai estar conservada. Então eu tenho que observar primeiro qual o tipo de açougue que eu tô indo, né? Se ele tem essa higienização, se eu sei a procedência dessa carne, né? De onde que tá vindo essa carne. Então o açougue tem que ter o registro e tudo. Então eu consigo ali verificar bem no início, né? Da compra que tipo de local que eu tô comprando minha carne. Depois, realmente, a carne estando ali, a gente fala não tanto congelada, ela é mais fácil que eu vou chegar em casa e já consigo preparar. Então depende do seu planejamento também, se você vai fazer, né, a compra, já vai chegar em casa e preparar esse alimento, ou se eu estou fazendo a compra, mas eu vou preparar o alimento depois, seja interessante você comprar a carne já congelada.
E aí ela vai estar conservada e na hora também é observar, mesmo a carne congelada, a gente tem que observar a característica da carne. Às vezes ela tá num tom mais escurecido, às vezes ela tem, igual a gente falou nesse congelamento, forma ali muitos cristais de gelo. Isso é sinal que a temperatura que ela ficou ali naquele freezer, às vezes congelou, descongelou, então ela pode estar ali com risco de contaminação maior. Então é observar ali nesse sentido de conservar o alimento para eu comprar um produto que não vai me prejudicar. Agora, quem não tem costume de comprar carne já sabe como comprar. Chegar no açougue, olhar, entender da carne. Tem uma coisa que você não falou, mas eu acho que eu fico muito atento a isso no açougue, doutor, é cheiro. Sim. Cheiro, sentir cheiro do açougue, eu já vou embora. Porque não tem que ter cheiro ali, né? Não. Tem o cheiro característico, né? Mas a gente consegue ali perceber, né? Se a carne tá um pouquinho passada, se já tá com a característica que a gente fala, né? Com aquela baba, já tá fora da coloração dela, então não é um alimento que a gente deve comprar. E como a gente fala para todo mundo, vamos sair do açougue e pensar em quem não come carne. Como que uma pessoa que não come carne prepara uma marmita com proteína? Então, a gente vai optar pelas proteínas vegetais. Onde que eu acho essas proteínas? Então, o nosso feijão, ele é rico em proteína, então ele é uma opção da gente estar sempre utilizando. E aí a gente vai poder variar, né? Então, a gente tem o feijão preto, a gente tem o feijão verde, então a gente pode o feijão branco, fazer salada com feijão branco, então a gente vai variar aí nessa leguminosa. Tem o grão de bico também, que é rico em proteína, a lentilha, então todas essas proteínas vegetais ele pode estar utilizando. E aí ele pode fazer diversas preparações, ele pode fazer um hambúrguer, né, com essa proteína, ele pode utilizar também o cogumelo, que é uma opção de proteína vegetal, para poder variar e ter um prato rico também. Então vamos criar polêmica, que soja é legal, é bom, soja né? A soja, ela é uma proteína muito utilizada. A gente tem a carne de soja, né, que a gente chama, que a gente faz essa preparação. Muitas vezes ela é até um pouquinho mais barata do que outros tipos de proteína, né, como o cogumelo, por exemplo, aqui na nossa região não é tão barato. Então a gente recorre à soja. A soja tem a questão ali dela ser transgênica ou não, então tem que olhar na embalagem, tá? Se essa soja for transgênica, ela não é uma soja muito indicada para a gente estar consumindo. Como o vegetariano, né, o vegano vai consumir essa proteína sempre, então é observar mesmo, evitar a soja transgênica e optar também por estar variando, utilizar grão de bico e esses outros grãos também. Vamos falar de arroz, doutora, que eu sou apaixonado com arroz. Arroz é uma coisa que eu gosto de comer muito, muito. Às vezes nem o feijão tanto quanto o arroz, até com azeite por cima. Então na hora da marmita, encher de arroz e colocar um pouquinho de legume, não é legal? Não é legal porque eu vou estar ali aumentando, né, essa quantidade desse carboidrato do arroz e eu vou estar... O arroz, ele é um alimento muito bom, né? Principalmente nós brasileiros que fazemos essa combinação de arroz com feijão. Então, o arroz com feijão, ele tem todos os aminoácidos que a gente fala, né? Todos esses proteínas boas que a gente precisa. Então, é uma combinação maravilhosa. Mas vai depender de quantidade realmente, né? Se eu coloco ali muito arroz, eu vou estar diminuindo tanto a minha variedade de legumes, né? Mas eu também vou aumentar ali a caloria daquela marmita e aí vai alterar, né? Na questão do peso, se eu quiser um controle de peso maior, se eu quiser uma saciedade maior, então às vezes eu como menos proteína, mastigo menos ali os vegetais e vou acabar comendo mais arroz também. Então vai influenciar ali na questão do nosso peso, tem que sempre observar. E como você já trouxe essa dica do arroz, então dá mais umas dicas pra gente, até pra gente já caminhando pro final do programa, fechar esse programa com algumas dicas suas aí sobre ter o controle dessa marmita saudável, se é que é possível, né? O interessante é observar mesmo nas nossas preparações o que a gente está colocando naquele alimento. Então a gente vai começar pelos temperos. Como que eu vou temperar o meu alimento, né? Então tirar esses temperos prontos, esses temperos industrializados que tem muito sódio, muito conservante e optar pelos nossos temperos naturais, né? As nossas especiarias, então o alho, a cebola, a gente tem ali os temperos secos também, orégano, né? Açafrão que a gente utiliza bastante, ele dá uma coloração, ele tem um aspecto anti-inflamatório, então colocar o sabor ali nessa comida e não tanto o sal.
evitar shoyu, esses alimentos que são com muito sal. Então eu vou preparar ali já a minha marmita de forma mais saudável. Escolher também preparações que não levam fritura, como a gente falou, esses embutidos ou alimentos com fritura, eu já vou ali diminuir as calorias da minha marmita, já vou fazer preparações também mais saudáveis. E o ideal é diversificar, é fazer essa variedade, não ficar sempre fazendo a mesma marmita, né? Tem preparações que são mais fáceis, então a gente acaba ali optando sempre pela mesma marmita, a gente vai enjoar da marmita e vai acabar dispensando esse tipo de opção. Então é pensar realmente em variar, ir lá fazer uma feira, né, com variedade, com legumes diferentes, explorar esses sabores para que essa marmita fique mais saudável e mais gostosa também, que a gente tenha esse prazer na hora de alimentar, que essa alimentação seja gostosa, que seja realmente como se a gente estivesse comendo ali a comida, né, caseirinha, com gosto, a gente fala, né, com gosto de comida de vó, e ter esse conforto de estar consumindo um alimento gostoso e saudável. Então vamos terminar o assunto, porque já está dando fome, já estou sentindo o cheiro de todos os temperos que você falou. Muito obrigado pela participação mais uma vez no programa, doutor. Eu que agradeço. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Plugado. Depois desse programa, fico feliz que você já esteja praticando as dicas que a Laís nos passou. Mas se você ainda não começou, ainda dá tempo, Olha só, salve o programa e vai seguindo as dicas da nossa nutricionista. Nós dois vamos ficando por aqui, né, Laís? Espero que você faça alguns comentários aí para ver se bateu essas dicas que nós passamos. Até o próximo Plugado e tchau, tchau!